Coloca o texto bíblico aqui, por favor. Olhe para cá e dê a tua atenção. Está escrito assim: e se alguém quiser prevalecer contra os dois lhes resistirão, vírgula, o cordão de 3 dobras não se parte tão depressa. Quero falar de maneira pontual nesta noite sobre família resistente. Quantos querem ter uma família resistente? Levante a sua mão. De verdade, você quer ter uma família resistente? Pastor, eu não sou casado. Você vai casar. Pastor, eu não quero casar, mas um dia certamente você vai ter que cuidar de alguém como tutor, e essa palavra vai de encontro ao teu e ao meu coração. Estenda a tua mão sobre mim agora. Seja profeta. Você pode liberar uma palavra sobre a minha vida? Você pode liberar uma palavra da parte de Deus sobre mim? Lucas 6,38 está escrito: dai e vos será dado. É hora de liberar. Libera uma palavra, vai. Libera uma palavra sobre mim. Sim, eu recebo esta palavra. Eu recebo esta palavra da parte do Senhor. Cada palavra que está sendo liberada, cada profecia, cada decreto que vem do coração de Deus, eu recebo nesta noite. Amém? Diminui isso um pouquinho. Só um pouquinho. Escute. Esse texto que nós acabamos de ler, por mais que pareça, não é um texto meramente religioso. Esse texto que nós lemos é uma verdadeira instrução da parte de Deus. Uma instrução é uma palavra de sabedoria que vai transformar o seu presente e que vai impactar o seu futuro para sempre. Mas uma instrução, ela não pode ser recebida por mim, por você, sem que antes venhamos analisar a fonte que está emitindo essa instrução. Existem 2 classes de pessoas capazes de emitir um conselho, uma instrução que nós podemos receber. A primeira classe de pessoas são as pessoas que nos amam de verdade. Até porque, por mais que esta pessoa não tenha o preparo devido, o propósito do coração genuíno desta pessoa é nos ver numa posição melhor do que a posição que nós nos encontramos. A segunda classe de pessoas são os especialistas, aqueles que têm o governo sobre a área a qual nós temos a necessidade de receber um conselho. Nesse caso em questão, o escritor desse texto, ele se enquadra essa segunda realidade na condição de especialista. A Bíblia diz que Salomão é um especialista, é alguém que governa sobre a área da família. Salomão é aquele que se assentou em 3 cadeiras. A primeira cadeira sentada por Salomão é a cadeira da sabedoria. Diga comigo, cadeira da sabedoria. Salomão tem apenas 17 anos de idade quando Salomão tem um encontro verdadeiro com Deus. Escute isso. Ele é um jovem, ele é príncipe, mas ele não é notável, ele é comum. Não há um registro sequer de algo extraordinário que este príncipe tinha realizado até o dia que ele teve o encontro verdadeiro com Deus. Todo encontro verdadeiro com Deus vai mudar a sua vida para sempre. Tudo o que eu preciso e tudo o que você precisa não é um encontro verdadeiro com a igreja, não é um encontro verdadeiro com o pastor, mas é um encontro verdadeiro com Deus. Quando Salomão tem um encontro verdadeiro com Deus, Deus diante dele lhe faz uma pergunta: Salomão, o que você quer?
E talvez esta seja a pergunta que o Espírito de Deus está fazendo para mim e para você nesta noite. O que você quer? É interessante que ele é jovem, ele é um garoto, mas ele não responde de qualquer maneira. Ele diz assim: eu quero sabedoria, vírgula, para governar o teu povo. Isaías, o profeta messiânico, ele é conhecido profeticamente como profeta pontual. Isaías, em Isaías 41, 21, ele nos ensina como realizarmos as nossas petições diante de Deus. E ele diz assim: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor dos Exércitos, e alegai as vossas razões. Isaías está nos ensinando como tocarmos o coração de Deus através das nossas orações. Quando Salomão está diante do próprio Eu Sou, ele apresenta a sua demanda, mas ele também alega as suas razões. Ele diz: eu quero sabedoria para governar o teu povo. Eu aprendo um princípio espiritual aqui. Todas as vezes que você apresentar uma demanda diante de Deus, apresente uma razão que seja plural. Quando eu faço isso, eu toco o coração de Deus, porque a natureza de Deus é uma natureza plural e não uma natureza singular. O que Salomão está dizendo é: eu quero sabedoria, não é para ficar rico. Eu quero sabedoria, não é para ter poder. Eu quero sabedoria, não é para atrair glória. Eu quero sabedoria para cumprir o propósito pelo qual o Senhor me trouxe ao mundo. Eu quero sabedoria para governar o teu povo. Alguém está aqui? Diga glória a Deus. A segunda cadeira que este jovem se assenta é a cadeira da riqueza. Diga comigo: cadeira da riqueza. A Bíblia diz em 1 Reis 10, 23: assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra, tanto em riquezas como também em sabedoria. Perceba que agora Salomão não é apenas o homem mais sábio de todos os tempos. Em 1 Reis 4, 29, quando Salomão pede a Deus sabedoria, a Bíblia registra esse texto dizendo: e Deus deu sabedoria a Salomão, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, comparado às areias da praia do mar. O texto continua dizendo: e nunca houve, nem haverá, um homem com uma sabedoria expansiva, como a sabedoria de Salomão. Salomão não é apenas o homem mais sábio do seu tempo, mas é o homem mais sábio de toda a história, de acordo com a Bíblia. Salomão agora não é o homem apenas mais sábio, mas também é o homem mais rico daquele tempo, do mundo antigo. A terceira cadeira que este homem se assentou é a cadeira da experiência matrimonial. Escute isso. A Bíblia diz que Salomão tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. Perceba que Salomão é um homem regado de experiência. Assim, Salomão se enquadra como especialista na área familiar. A Bíblia diz que Salomão está liberando uma instrução sobre mim, uma instrução sobre você. O texto em questão está registrado no livro chamado de Eclesiastes. Para quem não sabe, quando Salomão, ele é apenas um garoto de 17 anos, ele escreve o livro chamado de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Quando ele está vivendo a sua maturidade, ele se torna um homem maduro. Ele escreve o livro chamado de Provérbios, o livro da sabedoria. Mas quando ele está vivendo o final da sua jornada, ele escreve o livro das suas experiências, chamado de Eclesiastes. Aqui, Salomão não registra apenas os seus acertos, mas também registra os seus erros. Um homem que agora está colocando na balança uma instrução e apresentando para mim e para você, para que tenhamos uma família resistente. E ele está dizendo assim: se alguém quiser prevalecer contra um
seja dois. Um homem tomado de sabedoria está usando apenas a lógica. Diga comigo, lógica. Salomão entende que para vencer um adversário, basta nos unirmos e nos tornarmos dois, porque dois é superior a um. Mas um atributo de um homem e de uma mulher sábia é que depois que fala alguma coisa, ele para processar aquilo que falou, e ele chega à seguinte conclusão: o adversário das famílias não é apenas um, mas é uma legião. Então ele libera sobre nós uma instrução que vale ouro, dizendo: não basta sermos dois, nós precisamos receber a terceira dobra, que representa a presença de Deus, para que possamos ter uma família resistente, capaz de vencer todas as obras do diabo. Diga comigo, glória a Deus. Eu e você precisamos da terceira dobra no seio das nossas famílias. Sem a terceira dobra, o nosso matrimônio, a nossa família, não viverá tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Eu quero falar sobre 4 conselhos de sabedoria, liberado por Salomão, para que possamos ter uma família resistente. O primeiro conselho: estabeleça Jesus como participante ativo desta aliança. Sabe, muitos de nós temos convidado Jesus para que Jesus faça parte dos nossos cultos. Nós temos convidado Jesus para que Jesus faça parte dos nossos rituais. Nós temos convidado Jesus para que Ele participe até mesmo das nossas cerimônias religiosas. Mas quando o culto acaba, nós deixamos Jesus na porta da igreja. Quando nós estamos vivendo aquilo que consideramos ser um tempo notável, Jesus é colocado de lado. João, no capítulo 15, no versículo 19, ele traz uma verdade do reino sobre mim e sobre você. Ele diz assim: não é o servo maior do que o seu Senhor. Perceba que João está dizendo que muitos não entenderam que o Senhor, Ele deve estar se assentado na cadeira de Senhor no seio das nossas casas, e não na cadeira de servo. Deus quer participar das minúcias de tudo aquilo que estamos construindo. Deus se preocupa com a roupa que usamos. Deus se preocupa com a escola dos nossos filhos. Deus se preocupa com a viagem que temos planos de fazer. Mas o problema é que no seio da nossa casa, nós nos assentamos na cadeira de Senhor e colocamos o Senhor na cadeira de servo. E todas as vezes que Ele decide dar uma opinião, a sua opinião não é acatada. O que Salomão está dizendo é: não é o servo maior do que o seu Senhor. Esta é uma noite em que nós deveremos nos levantar da cadeira de Senhor, para que o Senhor seja devolvido para ela. A nossa casa, a nossa família e tudo que leva o nosso nome não irá viver os seus melhores dias enquanto não devolvermos o Senhor para o lugar mais alto das nossas casas. Diga comigo, glória a Deus. Em João no capítulo 15, no versículo 5, está escrito assim: sem mim nada sois, e sem mim nada podereis fazer. João está liberando sobre nós um princípio poderoso. Nós precisamos compreender que nós não podemos fazer nada sem Ele, e que sem Ele nós nada somos. O nosso problema é que quando Deus começa a abençoar a nossa casa, de repente nós olhamos para nós e começamos a achar que tudo que estamos vivendo tem a ver conosco e não com Deus. Em João 3,27 está escrito: o homem não pode receber coisa alguma se o céu não lhe der. Preste atenção, estou sendo profeta. O que você está vivendo não tem a ver com a tua destreza, com o teu preparo, com a tua capacidade, não tem a ver com a tua inteligência, tem a ver com o céu que decidiu se abrir sobre você. O homem não pode receber coisa alguma se o céu
céu não lhe der, sem mim nada sois, e sem mim nada podereis fazer. Diga comigo, glória a Deus. O segundo conselho de sabedoria, liberado por Salomão, que precisa ser uma verdade absoluta sobre as nossas casas: decidam amar, sem buscar os seus próprios interesses. A falência das nossas casas, ou seja, das nossas famílias, está na visão singular, porque Deus liberou sobre nós uma visão plural. Eu preciso entender que na minha casa deve ser abolido todo e qualquer tipo de egocentrismo. A palavra egocentrismo significa eu no centro. Quando eu decido formar uma família, o eu deve ser abolido. Não existe eu, não existe meu, porque a visão é plural, o propósito é plural, a missão é plural. Eu preciso compreender que em uma casa esse discurso não pode existir. O meu celular, a minha conta bancária, o meu dinheiro, o meu carro, a minha empresa, esta mentira precisa ser arrancada de dentro de nós, porque Deus tem uma natureza plural e não uma natureza singular, e todo o egocentrismo precisa cair por terra em nome de Jesus, para que as nossas famílias sejam famílias resistentes para a glória de Deus. Eu não sei se você sabe, mas existem pesquisas no Estado Nacional que dizem que um dos maiores motivos para que uma aliança de matrimônio seja quebrada é o egocentrismo, o eu no centro. Quando alguém assume a posição de achar que é maior do que o outro, essa verdade é uma mentira que foi imposta pelo mundo, porque a natureza do Criador é uma natureza plural. Olhe para cá, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma, era vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Perceba que no princípio criou, diga comigo, Deus, o Espírito pairava. Então eu tenho a figura do próprio Deus e do Espírito na criação. Em João no capítulo 1, no versículo 1, está escrito assim: no princípio era verbo, ou seja, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas que foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito. Eu tenho aqui a evidência na criação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dentro da Trindade, cada figura tem um atributo, uma atribuição. O nosso Deus é conhecido como Deus Criador. O nosso Filho, o Filho Jesus, é conhecido como Deus Salvador. O Espírito Santo é conhecido como Deus Consolador. Dentro do papel existencial, quem deveria criar todas as coisas era a figura do próprio Deus, o Deus Criador, sim ou não? Mas a Bíblia diz que Ele nos ensina um princípio, quando Ele pega na mão do Filho e na mão do Espírito, o Deus Criador diz: façamos nós. O que Ele está nos ensinando é o princípio da pluralidade. A natureza de Deus é uma natureza plural. Se nós quisermos viver o excepcional, o extraordinário no seio das nossas famílias, nós precisamos operar com uma visão plural e não com uma visão singular de egocentrismo. A partir de hoje, devemos abolir toda palavra meu, toda palavra eu, do seio das nossas famílias. Há pouco tempo, eu fui fazer um casamento. Poucos dias antes de casar esse casal, eu fiz uma pergunta: quanto que você ganha? E pedi para ele não falar e para ela falar. E ela não sabia.
Eu perguntei para ela: quanto que você ganha? E eu pedi para ela não falar, para ele falar, e ele não sabia. No final eles me disseram: porque é o meu salário, é o meu salário, é o meu dinheiro, é o meu dinheiro. Enquanto nós não entendermos que não existe meu dentro de uma família, nossas famílias nunca viverão o extraordinário da parte de Deus. Se nós quisermos viver aquilo que Deus nos prometeu, nós precisamos nos submeter à visão coletiva do céu. Quem está aqui, diga glória a Deus. Primeira Coríntios 13:5, o amor verdadeiro não busca os seus próprios interesses. Eu aprendo que se existe o amor verdadeiro, existe também o amor falso, que procura os seus próprios interesses. Cuidado, não haja como tal, porque Deus não irá abençoar uma casa que não carrega uma visão plural. O terceiro conselho de sabedoria: construa uma comunicação saudável. O princípio fundamental de uma comunicação saudável é o respeito. Diga comigo: respeito. Sabe, a linguagem com respeito, regada de amor, que demonstre duas coisas: cuidado e também paciência. Ela toca o coração de Deus. Eu preciso ter uma linguagem no seio da minha casa que glorifique a Deus. Eu preciso emitir uma linguagem que transmita respeito, que transmita paciência, que transmita cuidado para com o próximo, para com aqueles a quem o Senhor me acreditou. No livro da sabedoria, no capítulo 18, no versículo 21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da palavra. Escute isso. Tudo que está escrito na Bíblia está em perfeita ordem. Não existe nada fora do lugar. Todas as palavras são intencionais. O texto está escrito que a morte e a vida, e não a vida e a morte. Eu aprendo um princípio: as palavras têm a capacidade mais de matar do que fazer alguém viver. Por isso, cuidado com as palavras que você tem liberado no seio da sua casa. Aquilo que você fala tem o poder de matar, mas também tem o poder de fazer alguém viver. Você que é pai, cuidado com aquilo que você tem falado ao teu filho, ou aos teus filhos no plural. Você que é marido, cuidado com aquilo que você tem falado à tua mulher. Você que é mulher, cuidado com aquilo que você tem falado ao teu esposo. Você não entende, mas aquilo que você fala pode ganhar vida na vida daqueles a quem você ama. Eu tenho visto muitas pessoas dizerem: esse garoto é um moleque. Como pode um sacerdote olhar para o teu filho e dizer: você é um moleque? Para quem não sabe, Moloque é um deus pagão. Moloque era um deus no templo antigo que recebia oferendas dos seus adoradores. Ele ficava em estado de meditação, segurando uma grande bacia, e os seus adoradores traziam crianças e colocavam dentro desta bacia. Eles cortavam a criança viva e deixavam o sangue delas serem derramadas no altar. Em outro momento, aquela bacia era colocado óleo dentro dela, e eles então colocavam fogo embaixo, e colocavam as crianças fervendo ali dentro, como forma de adorar o deus Moloque. Todas as vezes que você diz para o seu filho: você é um moleque, você está dizendo: você é filho do Moloque, ou seja, filho do diabo, designado à morte eterna. Cuidado com aquilo que você fala sem compreensão. A morte e a vida estão no poder da palavra. Seja alguém habilitado no falar para a glória de Deus. Quem está aqui, diga glória a Deus. Você que é marido, preste atenção. Abençoe a tua mulher. Seja profeta na tua casa. Eu sei que nem todos os dias você está bem. Tem dias que você está arrastado.
Tem dias que você não quer sequer levantar da cama, mas mesmo diante desse cenário, você carrega autoridade no seio da tua casa. Profetize a favor da tua esposa, profetize a favor dos teus filhos. Você carrega uma unção que pode mudar a realidade do teu lar. Você que é mulher, você não tem ideia o poder que você tem. Todas as manhãs você precisa olhar para este homem a quem Deus te confiou e precisa liberar uma palavra de bênção da parte de Deus sobre ele. Você não tem noção, se ele perceber que você acredita no potencial dele, ele vai se tornar um homem imparável. Por isso, mulheres, é uma instrução da parte do Senhor: seja profeta, acredite no marido que Deus te deu, libere uma palavra de bênção sobre ele, e você vai ver o que Deus vai fazer no seio da sua casa. Quem está aqui concorda, diga glória a Deus. Nós somos profetas, as nossas palavras têm peso, nós carregamos sentenças proféticas. Nós não podemos falar qualquer coisa para aqueles a quem Deus nos confiou. Em Cantares, no capítulo 4, no versículo 7, Salomão está nos ensinando sobre o princípio do elogio. Diga comigo: o princípio do elogio. O amor verdadeiro deve se concentrar nas virtudes e não nos defeitos. Eu não sei se você já parou para pensar, mas essa pessoa que Deus te confiou, ela não é perfeita. Sabe, nós temos uma mentalidade completamente equivocada de olhar para o lado e achar que a esposa do vizinho é perfeita, que o marido do vizinho é perfeita, que os filhos do vizinho é perfeitos, mas não são. É um equívoco, é uma distração. Não existe ninguém perfeito. E o nosso problema é que muitas vezes nós nos concentramos naquilo que o nosso marido ou que a nossa esposa tem de pior. E nós temos uma tentativa, nós estamos o tempo todo tentando mudar aquele e aquela a quem Deus nos confiou. Deixa eu dizer algo para você: você vai morrer tentando e não vai mudar aquele a quem Deus te acreditou. Você vai morrer tentando mudar essa mulher e nada vai acontecer. Você precisa se concentrar apenas naquilo que ela tem de melhor e não ficar cutucando aquilo que ela tem de pior. Olhe para cá, só quem muda o homem é o Espírito Santo. O que um homem inteligente tem que fazer é apresentar para Deus as deficiências da sua esposa. O que uma mulher inteligente tem que fazer é apresentar no altar as deficiências do seu marido. Enquanto você ficar tentando mudar ele ou mudar ela, você vai viver um caos no seio da sua casa. É tempo de apresentar a sua demanda para Deus, porque Deus, através do seu Espírito, é o único capaz de mudar a história da nossa família. Diga comigo, glória a Deus. Fala para quem está do seu lado: é tempo de concentrar nas virtudes e não dos defeitos. Seu marido tem defeitos, sim ou não? Ou ele tem asinha de anjo? A tua mulher tem defeitos, sim ou não? É tempo de se concentrar nas virtudes e não nos defeitos. Quarto conselho de sabedoria, eu termino aqui: temam a Deus, pois toda família que teme a Deus, ela é mais do que feliz. Olhe para cá. Temer a Deus significa no hebraico estado de prostração por dentro. Por que o estado de prostração não é por fora? Porque aquilo que você faz por fora não impressiona Deus. Aquilo que você faz aqui fora não toca os céus. Isaías, o profeta, faz uma denúncia a uma geração. Em Isaías 29:13, Isaías diz assim: esse povo me adora com os lábios, mas o coração está distante de mim. Sabe o que Isaías está dizendo? Esse povo fala com a boca o que não confirma com o coração. Temor a Deus é quando eu falo com a boca e confirmo com o coração. Sabe o nosso problema?
é que nós tememos a Deus na presença dos homens e não na presença do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que antes de uma palavra, no Salmo 139, chegar à nossa boca, Deus já conhece. Não adianta fingir que teme a Deus, você precisa temer a Deus de verdade. Temor é estado de prostração. Por dentro é tempo de temer a Deus. E o problema de temer a Deus, que é diferente de temer a igreja, de temer ao pastor, é porque Deus, Ele está em todos os lugares. Davi, escrevendo o Salmo 139, ele entra em crise dizendo: para onde fugirei da tua presença? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço uma cama no mais profundo de todos os abismos, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém aos confins do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Davi está dizendo: não existe lugar que eu possa me esconder de Deus. Não existe lugar que você possa se esconder de Deus. Por isso é tempo de temer a Deus de verdade, é tempo de se prostrar por dentro. Existe uma promessa sobre aqueles que decidiram se prostrar na presença de Deus. A pergunta que não quer calar: quantos homens aqui, casados, querem mudar a história definitiva da sua casa e da sua geração? Levanta a sua mão. Presta atenção no que eu vou dizer. O salmo universal da família é o Salmo 128. O Salmo 128 está escrito assim. Davi está dizendo assim: Senhor, preste atenção nisso aqui. Ele está vivendo um momento onde ele libera uma palavra da parte de Deus sobre mim e sobre você. Olha o que Davi está dizendo: bem-aventurado o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. O homem que, diga, teme. O homem que teme a Deus. Davi está dizendo que o homem que teme a Deus por dentro, ele é bem-aventurado. A palavra bem-aventurada no hebraico significa mais do que feliz. O que Davi está dizendo é: se você quiser ser alguém equilibrado, se você quiser sair o tarja preta, você vai ter que ser um homem que teme a Deus. Você vai ter que ser um homem que teme a Deus por dentro. Alguém decidido a ser quebrado por dentro, aonde nem a sua esposa consegue entrar. O Espírito de Deus que te sonda e te conhece e que sabe todas as coisas, ele consegue verificar. Davi está dizendo que o homem que teme a Deus será um homem mais do que feliz. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha a promessa. Davi está dizendo: se você decidir temer a Deus, você vai bem em todas as áreas e tudo irá bem. Não vai ter desequilíbrio. Você não vai ser abençoado nas finanças e um desgraçado na família. Você vai ser abençoado nas finanças, você vai ser abençoado no ministério, você vai ser abençoado na família, você vai ter equilíbrio no seio da tua casa, em todas as áreas, por causa do temor que você carrega para com Deus. A tua esposa será como videira frutífera. Escute isso. A videira em Israel, ela aponta profeticamente para a prosperidade. Diga comigo, prosperidade. O que Davi está dizendo é: por causa do temor do sacerdote, a sua esposa vai ser próspera em todas as áreas. Eu aprendo uma verdade e um princípio: a prosperidade da minha mulher depende do meu temor para com Deus e não da sua capacidade. Eu nunca vi um tempo em que mulheres extraordinárias se tornassem tão mal sucedidas como no presente tempo, porque estão destronadas emocionalmente, porque os maridos não professam temor para com Deus. Davi está dizendo: o temor do marido vai fazer a mulher produzir e ser próspera em todas as áreas. Eu, como sacerdote,
Você como sacerdote, precisamos carregar esse encargo. A responsabilidade de ter uma família abençoada depende do temor que eu carrego por dentro, aonde ninguém vê, mas o Espírito Santo que me conhece, visita todos os dias. Diga glória a Deus. A sua esposa será como videira frutífera. A videira produz o quê? Diga uva. A uva, ela é doce ou salgada? O que eu aprendo com Davi, por causa do temor do marido, a sua esposa vai ser doce no seio da sua casa. Quantos querem ter uma mulher doce? Se você tiver coragem, levanta a mão. Escute. Pare de ficar falando. Seja doce. Larga de ser amarga. Você é dura. Você é isso. Você é aquilo. Não. Davi está dizendo assim: você precisa temer a Deus. Você precisa temer a Deus. E Deus fará da sua mulher uma mulher doce para a glória de Deus. Olha o que o texto diz. Os seus filhos, quantos têm filho aqui? Olha a promessa que vai vir sobre a tua casa. Por causa do temor do sacerdote, os seus filhos serão como ramos de oliveira ao redor da sua mesa. A oliveira em Israel, ela aponta profeticamente para longevidade e prosperidade. Eu aprendo um princípio aqui. Por causa do temor do marido, os nossos filhos viverão muito na terra dos homens. Quantos querem ver os seus filhos vivendo muito? Se você quer que os seus filhos vivam muito, eu e você, na condição de sacerdote, precisamos aprender a temer a Deus. É tempo de temer a Deus. Sabe, eu recebo muitas mensagens, também nos gabinetes, muitos questionamentos de qual curso nós, na condição de pais, precisamos indicar os nossos filhos a fazerem. Nós estamos vivendo um tempo em que medicina está no auge, sim ou não? Só que nós estamos produzindo mais médicos do que pacientes. E daqui a pouco não saberemos como vai ficar. A minha filha quer ser médica. Agora escute, a nossa preocupação é direcionar os nossos filhos. Mas eu aprendo um princípio aqui. Por causa do temor do sacerdote, os filhos serão prósperos, independente do curso que farão. Se for mecânico, vai ser o melhor mecânico da nação. Se for eletricista, vai ser o melhor eletricista da nação. Se for médico, vai ser o melhor médico da nação, porque a mão de Deus estará estendida sobre os meus e os seus filhos, para a glória de Deus. Você crê nessa palavra? Agora escute. Os seus filhos serão como ramos de oliveira ao redor da sua. Olha a garantia. O que o Senhor está falando é: por causa do temor do marido, os seus filhos vão comer no domingo na sua casa, ao redor da sua mesa. Ninguém vai mudar para outro estado, ninguém vai mudar para outra nação. Vão viver pertinho de você, porque esta é a herança daqueles que temem a Deus. Vão comer no domingo ao redor da tua mesa. Ninguém vai sair daqui para ir para outra nação para prosperar, porque por causa do temor do sacerdote, a prosperidade será uma realidade sobre os seus filhos. Digam glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Escute. O texto finaliza assim e eu termino aqui. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Verás a prosperidade dos filhos dos seus filhos, dos filhos até os seus netos serão abençoados por causa do temor que você carrega. A Bíblia está dizendo que os filhos, os nossos filhos, serão abençoados. Na condição de sacerdote, eu viverei para ver a prosperidade
dos meus netos para a glória de Deus. E por último, Davi está dizendo: e terá paz sobre a sua família. Quantos querem paz no seio da sua casa? Olhe para cá. Existem 2 tipos de paz na Bíblia. A primeira paz é a paz de João 14, 27. A Bíblia diz que quando Jesus sobe aos céus, olhe para cá, isso vai tocar na tua casa essa semana. Quando Jesus sobe aos céus, Ele diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa primeira paz é a paz que vem de cima para baixo, que vem como uma penumbra, que vem da parte de Deus. Jesus sobe e esta paz desce. Você já percebeu que você está passando um tempo atribulado, um dia difícil, e de repente você entra num ambiente e parece que uma neblina toca em você, e um estado de paz toca em você? Essa é a paz de João 14, 27. Mas existe uma segunda paz, e esta paz é a paz prometida para aqueles que decidirem temer a Deus, que é a paz de Filipenses 4, 7, que está escrito assim: e a paz de Deus, todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. A paz que excede todo entendimento, no original significa a paz no meio da guerra. Aqui fora tudo pode estar dando errado, mas aqui dentro a certeza que você carrega vai te fazer andar altaneiramente. Pastor, eu não entendi, vou explicar. Gálatas 5:22 fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. O que Paulo está dizendo é: quando o Espírito desceu em você e decidiu fazer de você uma moradia, em 1 Coríntios 3,16 diz que você é uma moradia do Espírito Santo. Ele plantou um fruto, diga um fruto, e esse fruto, ele tem 9 características, e a segunda característica deste fruto é a paz. Todas as vezes que você necessitar de paz aqui fora, entenda uma verdade: você carrega uma paz aqui dentro. Só quem pode abrir a porta do seu coração para que aquilo que está aqui fora toque naquilo que está aqui dentro é você. Você carrega uma paz, chamada paz no meio da guerra. Todas as vezes que você estiver passando por um momento difícil, aprenda um princípio espiritual. Entre no primeiro banheiro que estiver próximo de você, coloque a mão na tua cabeça e diga assim: eu recebo da parte de Deus a paz que excede todo entendimento, liberada pelo apóstolo Paulo. A paz no meio da guerra venha sobre mim. Você vai sair dali e você vai perceber que um calor vai tocar no teu corpo, e aquilo que estava te abalando, te deixando atribulado ou atribulada, vai desaparecer. Porque aquilo que você carrega é maior do que as coisas que estão aqui fora. Ninguém pode roubar a paz liberada da parte de Deus sobre você e sobre a tua casa. É tempo de sermos famílias resistentes para a glória de Deus. Homens de temor viverão as promessas da parte de Deus. Diga comigo: glória a Deus. Todos os homens casados e não casados que estão aqui, coloque a mão sobre a sua cabeça. Eu não estou pregando, eu estou profetizando aqui. Você crê nessa palavra? Você não vai falar, você vai profetizar. As mulheres acreditam nessa palavra, diga glória a Deus. A tua casa vai viver isso a partir de hoje. Diga comigo, todos os sacerdotes: a partir de hoje, mais forte, a partir de hoje, eu serei um homem
de temor. Eu vou me dobrar de dentro para fora perante o Deus dos céus. A minha casa vai participar das bênçãos proferidas no Salmo 128. A minha casa será uma casa abundante. A minha família será uma família abundante. Diga mais forte: a minha esposa será próspera, será doce. Os meus filhos vão viver muito e serão prósperos. Os meus netos vão viver muito e serão prósperos. E para finalizar, diga bem forte: na minha casa haverá paz, haverá paz, haverá paz. Você crê nessa palavra? Escute. Depois que Deus me ensinou essa verdade, eu não aceito menos do que isso. Olhe para cá, os sacerdotes. Nós estamos vivendo uma geração que sem a ajuda do Espírito Santo não tem um homem dentro desta casa capaz de viver essa palavra. Você precisa do Espírito Santo. Existem muitas distrações. Deus não me levantou para liberar uma palavra que agrade os corações, mas uma palavra de transformação. Escute o que eu estou dizendo. Nós precisamos como nunca do Espírito Santo. E as mulheres escutem. Você mulher, você precisa ser intercessora do teu marido. Ele precisa da tua oração, para que ele seja um homem de temor. Você só vai viver o extraordinário na tua casa, se o teu marido for um homem de temor. É tempo de sermos homens de verdade, homens de temor para a glória de Deus, que toquem o céu, sem dizer uma única palavra, por causa do seu coração. Quem acredita nessa palavra, aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Amém? Antes de orar, escute. Domingo que vem, eu queria contar com você, são 2 cultos proféticos. Eu quero muito que você entre no lugar que Deus nos prometeu. Nós teremos 2 cultos incríveis aqui, às 9h15 da manhã e também às 18h30, para que você participe do café. Nós teremos 2 cultos proféticos, aonde você vai viver, através de uma profecia, aquilo que você nunca viveu, para a glória de Deus. Coloca a tua mão assim, deixa eu abençoar você. Pai, eu quero abençoar o teu povo, que te chama pelo teu nome, na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro um tempo de temor vindo sobre nós. Que haja a manifestação do temor de Deus nesse lugar. Meu Deus, se nós éramos homens que olhávamos para outras mulheres, que o temor de Deus nos ajude a não olhar. Se alguém aqui estava adulterando, que o temor de Deus ajude este homem a parar de adulterar hoje. Eu quero declarar pelo poder da palavra de Deus, um tempo em que nós vamos nos preocupar mais do que qualquer outra coisa, com aquilo que Deus pensa. Que a nossa preocupação esteja com aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Que venha sobre nós um peso de glória, e que o Senhor quebre agora todo jugo que nos prendia do pecado. Eu declaro que nós não poderemos entrar no próximo nível prometido pela tua palavra sobre esta família de fé, sem carregarmos um temor que não tínhamos. Que o Senhor agora libere sobre nós uma graça, para que possamos receber a ajuda do Espírito Santo para andar em temor. Eu profetizo um tempo de glória vindo sobre as nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Santíssimo Espírito venha sobre você e sobre tudo que leva o teu nome,
Que Deus te dê uma semana extraordinária. Que Deus abençoe a tua vida. Vá em paz.